Objetos atravessando paredes. Prêmio Nobel 2025. Nos próximos 60 minutos, você vai entender como partículas atravessam barreiras sólidas que deveriam ser impenetráveis e por que isso importa para a sua vida agora mesmo. Aqui está a promessa concreta. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que os cientistas descobriram, como isso desafia tudo o que aprendemos sobre matéria sólida e quais tecnologias do seu cotidiano dependem desse fenômeno impossível. Loop número 1. O resultado surpreendente que vai fechar tudo no final. Loop número 2. A reviravolta contra-intuitiva que muda nossa noção de realidade. E as apostas pessoais. O que muda se isso for verdade versus falso? Se partículas podem atravessar barreiras, a física que você aprendeu na escola está incompleta. Se não podem, o Prêmio Nobel de Física 2025 foi entregue por engano. O roteiro é simples. Primeiro, vamos entender o que é tunelamento quântico em linguagem clara. Depois, vamos ver as provas experimentais que convenceram o Comitê do Nobel. Finalmente, vamos explorar o que isso significa para a tecnologia, para o universo e para você. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Quero saber se esse tema chega até o Brasil, Portugal, Angola ou qualquer canto onde a física quântica desperta curiosidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, o Observador Quântico, faça isso agora. Aqui exploramos os mistérios mais profundos da física moderna, sem jargão técnico, sem fórmulas incompreensíveis, apenas clareza e fascínio puro. Então, o que exatamente aconteceu? Em outubro de 2025, a Academia Real Sueca de Ciências anunciou o Nobel de Física para 3 pesquisadores que aprofundaram nossa compreensão do tunelamento quântico. Não foram eles que descobriram o fenômeno, isso aconteceu há quase um século. Mas foram eles que mostraram aplicações práticas, medições precisas e implicações tecnológicas que transformaram o impossível teórico em realidade experimental. O tunelamento quântico é isto. Uma partícula encontra uma barreira que não tem energia suficiente para atravessar. Pela física clássica, ela deveria ricochetear e voltar. Mas pela mecânica quântica, existe uma probabilidade não zero de que essa partícula simplesmente apareça do outro lado da barreira, como se tivesse atravessado uma parede sólida. Agora vem a definição em linguagem simples. Imagine que você joga uma bola contra uma parede de concreto. A bola bate e volta, óbvio. Você não tem energia suficiente para atravessar o concreto, então a bola ricocheteou. Isso é física clássica e funciona perfeitamente no mundo dos objetos grandes que você vê todos os dias. Mas no mundo quântico, no reino dos elétrons, prótons e fótons, as regras mudam. Se você pudesse jogar um elétron contra uma barreira de energia, haveria uma chance pequena, mas real, de que esse elétron simplesmente apareça do outro lado, sem ter quebrado a barreira, sem ter gasto energia extra, sem ter aberto um buraco. Ele tunelou. A analogia é clara. É como se a bola atravessasse a parede de concreto sem destruí-la, sem empurrá-la, sem deixar marca. Simplesmente apareceu do outro lado. Mas aqui está o limite explícito. E isso é crucial. Essa teoria não está dizendo que você pode atravessar paredes. Não está dizendo que objetos macroscópicos, feitos de trilhões de átomos, podem tunelar pela porta da sua casa. A probabilidade de tunelamento diminui exponencialmente com a massa e a largura da barreira. Para um objeto do tamanho de uma bola de tênis, a probabilidade de tunelamento é tão absurdamente pequena
que você teria que esperar mais tempo que a idade do universo multiplicada por bilhões de vezes para ver isso acontecer uma única vez. Então não, você não vai atravessar paredes, mas elétrons individuais fazem isso o tempo todo. Agora a microhistória que vai ancorar tudo isso. Em 1928, o físico ucraniano George Gamow estava estudando decaimento radioativo. Ele tinha um problema nas mãos. Partículas alfa escapavam de núcleos atômicos, mesmo sem ter energia suficiente para superar a barreira de potencial que as prendia lá dentro. Pela física clássica, essas partículas deveriam estar presas para sempre, como prisioneiros em uma cela sem porta. Mas elas escapavam. Gamow aplicou a recém-nascida mecânica quântica e mostrou que as partículas não precisavam escalar a barreira. Elas tunelavam através dela. A função de onda da partícula se estendia para além da barreira, criando uma probabilidade finita de que a partícula simplesmente aparecesse do outro lado. Foi a primeira vez que alguém usou tunelamento quântico para explicar um fenômeno real e mensurável. E funcionou perfeitamente. Então aqui está a pergunta-ponte que vai nos levar ao próximo nível. Se partículas podem atravessar barreiras impossíveis, o que mais em nosso universo depende desse truque quântico? A resposta vai surpreender você, porque tunelamento não é uma curiosidade de laboratório. É o motivo pelo qual o Sol brilha. É o princípio por trás de tecnologias que você usa todos os dias, e é a chave para a próxima revolução em computação. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender a matemática do impossível e como 3 passos simples da mecânica quântica permitem que partículas façam o que deveria ser proibido pelas leis da natureza. Vamos começar com o básico absoluto, sem jargão, sem fórmulas, apenas a essência pura do que significa tunelamento quântico. Imagine que você está em um vale cercado por montanhas. Para sair desse vale e chegar ao próximo, você precisa escalar a montanha. Se você não tem energia suficiente para subir até o topo, você fica preso no vale. Isso é física clássica e faz sentido perfeito no mundo macroscópico onde vivemos. Uma bola rolando em direção a uma colina vai subir até onde sua energia cinética permitir, depois vai parar e rolar de volta. Ela não vai magicamente aparecer do outro lado da colina sem ter escalado até o topo. Agora traduza isso para o mundo quântico. Um elétron se aproxima de uma barreira de energia, digamos, um campo elétrico intenso ou uma camada de material isolante. Pela lógica clássica, se o elétron não tem energia suficiente para superar essa barreira, ele deveria ricochetear e voltar. Mas a mecânica quântica adiciona uma reviravolta fundamental. Partículas quânticas não são bolinhas sólidas com posições definidas. Elas são descritas por funções de onda, que representam probabilidades de onde a partícula pode estar. Essa função de onda não para abruptamente na barreira. Ela decai exponencialmente dentro da barreira, mas continua existindo do outro lado, mesmo que de forma muito diminuída. E onde existe função de onda, existe probabilidade de encontrar a partícula. Então há uma chance pequena, mas real, de que o elétron simplesmente apareça do outro lado da barreira, sem nunca ter tido energia para atravessá-la classicamente. A analogia mais clara que posso dar é esta. Imagine que você está jogando dardos em um alvo através de uma cortina grossa. Pela lógica clássica, o dardo deveria ficar preso na cortina se você não jogar com força suficiente para perfurá-la. Mas no mundo quântico, é como se houvesse uma pequena chance de o dardo simplesmente aparecer do outro lado da cortina, intacto, sem ter rasgado o tecido, sem ter perdido velocidade,
como se tivesse se desmaterializado de um lado e rematerializado do outro. Não é magia, é probabilidade quântica em ação. A função de onda do dardo quântico se estende através da barreira, carregando consigo uma probabilidade não zero de detecção do outro lado. Mas aqui está o limite explícito, e você precisa gravar isso. Tunelamento quântico não significa que partículas atravessam fisicamente a barreira como um fantasma atravessando uma parede. Não existe um momento em que a partícula está dentro da barreira, se movendo através dela. O que acontece é que a natureza probabilística da mecânica quântica permite que a partícula seja detectada do outro lado, sem nunca ter estado classicamente dentro da região proibida. É uma distinção sutil, mas crucial. Tunelamento não é atravessar, é aparecer. E essa probabilidade depende de 3 fatores: a massa da partícula, a altura da barreira e a largura da barreira. Quanto mais pesada a partícula, menor a chance. Quanto mais alta a barreira, menor a chance. Quanto mais larga a barreira, menor a chance. Para elétrons leves atravessando barreiras atômicas finas, a probabilidade pode ser de 10% ou mais. Para você atravessando uma porta de madeira, a probabilidade é tão absurdamente pequena que chega a zero para todos os efeitos práticos. Agora a micro-história que mudou tudo. Em 1928, George Gamow tinha 24 anos e estava tentando explicar o decaimento alfa. Núcleos radioativos emitem partículas alfa, que são apenas núcleos de hélio compostos por 2 prótons e 2 nêutrons. O problema era que essas partículas alfa estavam presas dentro do núcleo por uma força nuclear forte, cercadas por uma barreira de potencial coulombiana. Medições mostravam que as partículas alfa que escapavam não tinham energia suficiente para superar essa barreira. Era como se prisioneiros estivessem escapando de uma prisão cujas paredes eram altas demais para escalar. Gamow aplicou a equação de Schrödinger, a pedra fundamental da mecânica quântica, e calculou a probabilidade de tunelamento através da barreira nuclear. Os números bateram perfeitamente com as observações experimentais. Ele havia mostrado que o decaimento radioativo, um fenômeno que manteve físicos perplexos por décadas, era resultado direto do tunelamento quântico. Foi a primeira aplicação real e mensurável desse efeito bizarro. Mas Gamow não parou por aí. Ele percebeu que se tunelamento explicava como partículas escapam de núcleos, também poderia explicar como partículas entram em núcleos. E isso tinha uma implicação gigantesca: fusão nuclear. Para 2 núcleos atômicos se fundirem, eles precisam superar a repulsão elétrica entre suas cargas positivas. No centro do Sol, prótons colidem o tempo todo, mas mesmo nas temperaturas absurdas de 15 milhões de graus Celsius, eles não têm energia cinética suficiente para superar completamente a barreira coulombiana. Pela física clássica, o Sol não deveria brilhar, mas pela física quântica, prótons tunelam através da barreira de repulsão, entram em contato íntimo e se fundem em núcleos de hélio, liberando energia no processo. Tunelamento quântico é literalmente o motivo pelo qual o Sol emite luz e calor. Sem tunelamento, não haveria fusão. Sem fusão, não haveria estrelas. Sem estrelas, não haveria você. Então aqui está a pergunta-ponte que vai nos conectar ao próximo nível. Se tunelamento é tão fundamental para o universo, como diabos os cientistas mediram esse efeito com precisão suficiente para ganhar um Nobel? A resposta envolve um dos dispositivos mais elegantes já inventados, uma ferramenta que literalmente vê átomos individuais
usando o tunelamento quântico como princípio operacional. E quando você entender como funciona, vai perceber que o impossível já é tecnologia cotidiana. Agora vamos mergulhar na mecânica quântica por trás do tunelamento, mas vou fazer isso em 3 passos claros, cada um com um mini payoff que vai iluminar um pedaço do quebra-cabeça. Passo 1. A função de onda. Passo 2. A probabilidade quântica. Passo 3. A barreira de potencial. No final desses 3 passos, você vai entender exatamente como partículas fazem o impossível sem violar nenhuma lei da física, e vai perceber que a natureza não está trapaceando, está apenas jogando um jogo diferente do que aprendemos na escola. Passo 1. A função de onda. Na mecânica quântica, partículas não têm posições definidas até serem medidas. Em vez disso, cada partícula é descrita por uma função de onda, representada pela letra grega psi. Essa função de onda é uma entidade matemática que contém toda a informação sobre onde a partícula pode estar e com qual probabilidade. Quando você mede a posição da partícula, a função de onda colapsa e você obtém um resultado específico. Mas antes da medição, a partícula existe como uma nuvem de probabilidades espalhada pelo espaço. Aqui está o payoff do passo 1. Se a partícula é uma nuvem de probabilidades, não uma bolinha sólida, então ela pode estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, com diferentes graus de certeza. E isso abre a porta para comportamentos que parecem impossíveis na física clássica. Passo 2. A probabilidade quântica. A função de onda em si não é algo que você pode medir diretamente. O que você pode medir é o quadrado da amplitude da função de onda, e isso te dá a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma posição específica. Se a função de onda tem amplitude alta em uma região, há grande chance de encontrar a partícula lá. Se a amplitude é baixa, a chance é pequena. Se a amplitude é 0, a partícula não pode estar lá. Mas aqui está a parte crucial. Mesmo quando a função de onda encontra uma barreira que classicamente seria impenetrável, ela não vai a 0 instantaneamente. Em vez disso, ela decai exponencialmente dentro da barreira, diminuindo rapidamente, mas nunca chegando exatamente a 0, dentro de distâncias finitas. E se a barreira é fina o suficiente, a função de onda ainda tem amplitude não zero do outro lado. Aqui está o payoff do passo 2, onde há amplitude de função de onda, há probabilidade de detecção. Então, mesmo que a partícula não tenha energia para atravessar classicamente, existe uma chance quântica real de ela aparecer do outro lado. Passo 3. A barreira de potencial. Imagine um gráfico onde o eixo horizontal representa posição e o eixo vertical representa energia potencial. Quando a partícula está em uma região de baixa energia potencial, ela se move livremente. Quando encontra uma região de alta energia potencial, uma barreira, ela experimenta uma força que tenta empurrá-la de volta. Se a energia cinética da partícula é menor que a altura da barreira, ela não deveria conseguir atravessar. Mas a função de onda não respeita essa proibição clássica. Ela penetra na barreira, decaindo exponencialmente conforme avança, e se a barreira é estreita, emerge do outro lado com amplitude reduzida, mas ainda presente. A probabilidade de tunelamento depende de um fator exponencial negativo, que inclui a massa da partícula, a altura da barreira menos a energia da partícula e a largura da barreira. Aqui está o payoff do passo 3. Você pode calcular exatamente qual a chance de tunelamento acontecer. Não é mágica indefinida, é matemática precisa e previsível. Agora, aqui está o primeiro rehook, e preste atenção,
porque isso vai conectar teoria abstrata com realidade tecnológica. Se tunelamento quântico pode ser calculado com precisão, e se sabemos exatamente como elétrons tunelam através de barreiras finas, então podemos construir dispositivos que dependem desse efeito. E já construímos. Microscópios de tunelamento varrem superfícies átomo por átomo, usando elétrons que tunelam através do vazio entre uma ponta ultrafina e a amostra. Transistores de tunelamento em seus processadores de computador usam esse efeito para operar em velocidades absurdas. Diodos de tunelamento ressonante criam componentes eletrônicos que seriam impossíveis pela física clássica. Se isso se sustenta, e se sustenta com força total de evidência experimental, então toda nossa tecnologia moderna de semicondutores está construída sobre o fundamento do impossível quântico. E aqui vem a abertura do terceiro loop de curiosidade, uma pergunta que vai ficar na sua cabeça até eu fechá-la mais adiante. Se elétrons tunelam o tempo todo em seus dispositivos eletrônicos, por que você nunca tunela através de uma cadeira quando senta? A resposta tem a ver com escala, com números tão grandes que desafiam compreensão, e com a diferença brutal entre o mundo quântico de partículas individuais e o mundo clássico de objetos compostos por quintilhões de átomos. Mas essa resposta completa vem depois, porque primeiro precisamos ver tunelamento em ação no laboratório. Vamos recapitular os 3 passos rapidamente. Passo 1. Partículas são funções de onda, não bolinhas sólidas. Passo 2. Funções de onda penetram barreiras e carregam probabilidade para o outro lado. Passo 3. A probabilidade de tunelamento pode ser calculada com precisão matemática. Esses 3 passos juntos formam o núcleo conceitual do tunelamento quântico. E agora que você entende a teoria, está pronto para ver a prova experimental que não deixa dúvida. Tunelamento não é especulação filosófica, é realidade física mensurável. E a ferramenta que provou isso de forma mais dramática foi inventada em 1981 e valeu um Nobel separado 5 anos depois. Em 1981, 2 cientistas da IBM em Zurique, Gerd Binig e Heinrich Rohrer, construíram um dispositivo que parecia saído de ficção científica. Eles chamaram de microscópio de tunelamento de varredura, ou STM, na sigla em inglês. E esse aparelho fazia algo que a humanidade nunca tinha conseguido antes: ver átomos individuais em superfícies sólidas, não inferir sua presença através de cálculos indiretos, não deduzir suas posições através de difração de raios-x, mas literalmente mapear a topografia atômica de uma superfície átomo por átomo. E o princípio operacional inteiro dependia de tunelamento quântico. Sem tunelamento, o STM não funcionaria. Com tunelamento, ele revelou o mundo atômico com clareza sem precedentes. Vamos entender como funciona usando uma nova analogia. Imagine que você está no escuro absoluto, tentando sentir a textura de uma superfície rugosa usando apenas a ponta do seu dedo. Conforme você desliza o dedo sobre a superfície, você sente saliências e depressões, altos e baixos. Seu cérebro constrói um mapa tátil da topografia. O STM faz exatamente isso, mas em escala atômica e usando elétrons tunelando em vez de toque físico. O microscópio tem uma ponta metálica tão fina que termina em um único átomo. Essa ponta é posicionada a poucos nanômetros acima da superfície que você quer estudar, tão perto que é quase contato, mas não exatamente. Entre a ponta e a superfície há vácuo, um espaço vazio que classicamente seria uma barreira intransponível para elétrons. Mas quanticamente,
Elétrons podem tunelar através desse vácuo minúsculo. Aqui estão as condições de contorno, e elas são precisas. Quando você aplica uma pequena voltagem entre a ponta e a superfície, elétrons começam a tunelar através do vácuo. A corrente de tunelamento que flui depende exponencialmente da distância entre ponta e superfície. Se você aproxima a ponta em apenas 1/10 de nanômetro, a corrente aumenta por um fator de 10. Se você afasta a ponta pelo mesmo valor, a corrente cai por um fator de 10. Essa sensibilidade absurda permite que o microscópio detecte variações atômicas na altura da superfície, conforme a ponta varre lateralmente sobre a superfície, mantendo corrente de tunelamento constante através de ajustes verticais automáticos. Ela sobe e desce, seguindo o contorno dos átomos individuais. Um computador registra esses movimentos verticais e constrói um mapa tridimensional da superfície com resolução atômica. Você está literalmente vendo átomos. Binnig e Rohrer ganharam o Nobel de Física em 1986, apenas 5 anos depois de publicarem seu primeiro artigo sobre o STM. A velocidade desse reconhecimento foi extraordinária e reflete o impacto transformador da tecnologia. De repente, físicos e químicos podiam ver a estrutura atômica de superfícies diretamente, não através de modelos teóricos ou médias estatísticas, mas átomo por átomo. Cristais de silício revelaram seus arranjos periódicos perfeitos. Moléculas orgânicas mostraram suas formas exatas quando depositadas sobre superfícies metálicas. Defeitos em materiais foram identificados com precisão atômica. O mundo invisível havia se tornado visível através de tunelamento quântico. Mas agora vem o contraponto honesto, e preciso endereçá-lo porque constrói confiança. Se tunelamento quântico permite que elétrons atravessem barreiras, e se isso é tão comum e mensurável, por que não vemos objetos macroscópicos tunelando? Por que você não tunela através da sua cadeira quando senta? Por que carros não tunelam através de paredes de concreto em acidentes? A resposta é escala e probabilidade. A probabilidade de tunelamento depende exponencialmente da massa da partícula e da largura da barreira. Um elétron tem massa de aproximadamente 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Você tem massa da ordem de dezenas de quilogramas. A diferença é de 32 ordens de grandeza. A probabilidade de tunelamento cai de forma tão catastroficamente rápida com o aumento da massa que, para objetos macroscópicos, a chance de tunelamento é efetivamente zero. Não zero absoluto matematicamente, mas zero para qualquer propósito prático. Você teria que esperar mais tempo que a idade do universo multiplicada por um número com tantos zeros que não caberia neste script para ter uma chance razoável de ver um objeto macroscópico tunelar. E aqui está o segundo rehook, o detalhe que ninguém te conta quando explica tunelamento pela primeira vez. Tunelamento não é instantâneo. Existe uma quantidade finita de tempo, embora extremamente pequena, durante a qual o processo de tunelamento ocorre. E durante esse tempo, a partícula não está nem aqui, nem lá no sentido clássico. Ela está em superposição quântica, existindo probabilisticamente em ambos os lados da barreira, até que uma medição colapsa a função de onda. Recentes experimentos mediram essa duração de tunelamento e descobriram valores da ordem de femtosegundos, 1/400º de segundo. É rápido demais para afetar qualquer aplicação prática, mas mostra que tunelamento é um processo físico com estrutura temporal, não um salto instantâneo mágico. Então temos prova concreta. O STM funciona, mapeia átomos,
e depende inteiramente de tunelamento quântico. Isso não é teoria especulativa, é tecnologia comercial usada em laboratórios ao redor do mundo todos os dias. E se tunelamento explica como vemos átomos, o que mais ele explica? A resposta vai surpreender você, porque o próximo exemplo não vem de um laboratório high-tech em Zurique. Vem do céu acima de nossas cabeças, do sol que brilha toda manhã, e sem tunelamento quântico, esse sol estaria escuro e morto. Agora vem a reviravolta que vai reorganizar tudo o que você pensou entender sobre tunelamento quântico. Até aqui, talvez você tenha imaginado tunelamento como uma partícula atravessando fisicamente uma barreira, como um trem passando através de uma montanha por um túnel invisível. Mas essa imagem mental está errada. Tunelamento não é atravessar. Tunelamento não envolve a partícula movendo-se através do interior da barreira. O que realmente acontece é muito mais estranho, muito mais profundo e muito mais fundamental para a natureza da realidade quântica. A partícula não atravessa a barreira. Ela existe probabilisticamente do outro lado, sem nunca ter estado classicamente dentro da região proibida. Deixe isso penetrar por um momento, porque essa distinção sutil é a chave para entender mecânica quântica. Vamos desempacotar isso com cuidado. Na física clássica, objetos têm trajetórias. Se uma bola vai do ponto A ao ponto B, ela passa por todos os pontos intermediários. Você pode, em princípio, rastrear sua posição a cada instante ao longo do caminho. Mas na mecânica quântica, partículas não têm trajetórias definidas até serem medidas. Elas existem como funções de onda que descrevem probabilidades de detecção em diferentes localizações. Quando uma função de onda encontra uma barreira, parte dela reflete de volta e parte penetra na barreira, decaindo exponencialmente. Se a barreira é fina o suficiente, a função de onda emerge do outro lado com amplitude reduzida. E quando você faz uma medição, você pode detectar a partícula do outro lado da barreira. Mas em nenhum momento a partícula teve uma trajetória clássica através da barreira. Ela não viajou pelo interior. Ela simplesmente tinha amplitude de função de onda não zero do outro lado. E quando a medição colapsou a função de onda, ela foi encontrada lá. Aqui está a analogia que torna isso mais claro. Imagine que você está jogando dados em 2 quartos separados por uma parede. No quarto A, você joga o dado e obtém um número. No quarto B, alguém simultaneamente obtém o resultado complementar sem que o dado tenha atravessado fisicamente a parede. Não houve movimento do dado entre os quartos, mas há correlação de resultados. Tunelamento é parecido. A partícula não se move através da barreira, mas existe probabilidade correlacionada de detecção em ambos os lados. A diferença é que, no tunelamento, a probabilidade do lado de saída é menor que a do lado de entrada, refletindo a atenuação exponencial da função de onda dentro da barreira. Mas o ponto crucial permanece. Não há trajetória clássica, não há movimento através da barreira, apenas probabilidade quântica distribuída no espaço. E agora chegamos ao fechamento do segundo loop de curiosidade, a reviravolta contra-intuitiva que prometi no início. Aqui está o payoff visível. Tunelamento revela que a noção clássica de objetos sólidos com posições definidas é uma aproximação que emerge da média estatística de incontáveis eventos quânticos. No nível fundamental, partículas não são coisas que estão aqui ou lá. São entidades quânticas descritas por amplitudes de probabilidade espalhadas pelo espaço. Barreiras não são muros impenetráveis, mas regiões de alta energia potencial que atenuam, mas não eliminam completamente essas amplitudes. E movimento
não é deslocamento contínuo através do espaço, mas redistribuição de probabilidades seguindo a evolução da equação de Schrödinger. Tunelamento não é uma exceção bizarra às regras da física. É uma janela para como a realidade realmente funciona quando você remove as ilusões da percepção macroscópica. Então, o que isso significa para a nossa noção de realidade sólida e matéria impenetrável? Significa que solidez é uma ilusão nascida de escala. Quando você senta em uma cadeira, você não está realmente tocando a cadeira no sentido clássico. Os elétrons nas camadas externas dos átomos da sua pele estão repelindo eletrostaticamente os elétrons nas camadas externas dos átomos da cadeira. Essa repulsão cria uma força que você interpreta como solidez. Mas no nível quântico, há espaços enormes entre as partículas, e essas partículas estão constantemente em estados de superposição quântica, com funções de onda que se sobrepõem e interferem. Solidez não é uma propriedade intrínseca da matéria. É um fenômeno emergente que surge de interações quânticas entre quadrilhões de partículas. E matéria impenetrável também é relativa. No nível de partículas individuais, barreiras podem ser tuneladas. Elétrons fazem isso o tempo todo. Prótons fazem isso no Sol. Partículas alfa fazem isso em decaimento radioativo. A impenetrabilidade que você experimenta no mundo macroscópico é resultado estatístico de probabilidades de tunelamento absurdamente pequenas para objetos grandes atravessando barreiras espessas. Mas, em princípio, não em violação de nenhuma lei física, apenas com probabilidade ridiculamente baixa, você poderia tunelar através de uma parede. Você não vai viver tempo suficiente para ver isso acontecer, nem remotamente perto disso. Mas a possibilidade não é zero, e esse fato, essa realização de que o impossível é apenas extremamente improvável, não fundamentalmente proibido, muda como você pensa sobre a natureza da realidade. Recapitulando o giro conceitual, tunelamento não é atravessar fisicamente, é existir probabilisticamente. Partículas não têm trajetórias definidas, têm funções de onda. Solidez e impenetrabilidade são fenômenos emergentes, não propriedades fundamentais. E com essas peças reordenadas, você está pronto para ver o segundo grande exemplo de tunelamento em ação. Um exemplo que não vem de laboratórios humanos, mas do motor termonuclear que ilumina nosso céu todos os dias. O Sol tem 596 milhões de toneladas de hidrogênio se fundindo em hélio a cada segundo. Essa fusão libera energia equivalente a 4,3 milhões de toneladas de matéria convertida em radiação pura, seguindo a famosa equação de Einstein, E igual a mc². Essa energia viaja do núcleo solar através de camadas de plasma denso, emerge como luz e calor, cruza 150 milhões de quilômetros de vácuo e banha a Terra em energia que sustenta toda a vida conhecida no universo. Plantas convertem essa luz em açúcares através de fotossíntese. Animais comem plantas ou comem outros animais que comeram plantas. Sua existência, cada caloria que você queima, cada pensamento que você forma, rastreia de volta à fusão nuclear no núcleo do Sol. E essa fusão não deveria acontecer. Pela física clássica, o Sol deveria ser uma bola gigante de hidrogênio frio e escuro. Vamos entender o problema. Para dois prótons se fundirem e formarem um núcleo de deutério, o primeiro passo na cadeia de reações que eventualmente produz hélio, eles precisam chegar extremamente perto um do outro. Mas prótons são partículas carregadas positivamente e cargas iguais se repelem. Essa repulsão eletrostática, conhecida como barreira coulombiana,
cria uma barreira de energia que mantém prótons afastados. Para superar essa barreira classicamente, os prótons precisariam de energia cinética suficiente para empurrar através da repulsão até entrarem no alcance da força nuclear forte, que é atrativa, mas só funciona a distâncias extremamente curtas. No núcleo do Sol, a temperatura é de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Isso parece absurdamente quente. E mas ainda não é quente o suficiente. A energia térmica média dos prótons nessa temperatura corresponde a cerca de 1,3 keV. Mas a altura da barreira coulombiana que eles precisam superar é de aproximadamente 400 keV. Os prótons têm menos de 1% da energia necessária para atravessar classicamente. Então, como diabos o Sol brilha? A resposta é tunelamento quântico. Mesmo que os prótons não tenham energia suficiente para escalar a barreira coulombiana, eles têm probabilidade não zero de tunelarem através dela. A função de onda de cada próton penetra na barreira de repulsão eletrostática, e quando dois prótons colidem, existe uma pequena chance de suas funções de onda se sobreporem do outro lado da barreira, dentro do alcance da força nuclear forte. Quando isso acontece, a força forte os captura e os funde em deutério, liberando energia no processo. Essa probabilidade de tunelamento é pequena para qualquer colisão individual. Mas no núcleo do Sol, há tantos prótons colidindo tantas vezes por segundo que mesmo uma probabilidade pequena se traduz em uma taxa de fusão enorme. Aproximadamente 10 elevado a 38 fusões por segundo. Esse é o número que mantém o Sol aceso. Aqui está a pergunta reflexiva que personaliza as implicações. O que aconteceria se tunelamento quântico simplesmente não existisse? Se partículas fossem obrigadas a seguir apenas as regras da física clássica, prótons no Sol nunca adquiririam energia suficiente para se fundirem. O Sol não poderia queimar hidrogênio. Ele seria uma estrela morta, uma bola gigante de gás gravitacionalmente comprimida, mas termodinamicamente inerte. Sem fusão solar, não haveria luz. Sem luz, a Terra seria uma rocha congelada, vagando pelo espaço a temperaturas próximas de zero absoluto. Sem calor solar para dirigir ciclos de água, não haveria clima, não haveria oceanos líquidos, não haveria química complexa necessária para a vida. Você não existiria. Ninguém existiria. O universo seria cheio de estrelas mortas e planetas estéreis. Tunelamento quântico não é apenas uma curiosidade de laboratório. É literalmente o mecanismo que permite a existência de vida. E não é só o Sol. Todas as estrelas do universo queimam através de fusão nuclear, facilitada por tunelamento quântico. Estrelas massivas fundem elementos mais pesados, carbono, oxigênio, silício, ferro, através de sequências de reações que dependem crucialmente de núcleos tunelando através de barreiras coulombianas cada vez mais altas. Supernovas, as explosões cataclísmicas que marcam a morte de estrelas massivas, espalham esses elementos pesados pelo espaço. Nuvens de gás enriquecidas com esses elementos colapsam para formar novas gerações de estrelas e planetas. O carbono em seu corpo, o oxigênio que você respira, o cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue. Todos esses elementos foram forjados no interior de estrelas, através de processos de fusão que dependem de tunelamento quântico. Você é literalmente feito de poeira estelar, e essa poeira só existe porque partículas podem fazer o impossível. Vamos conectar esse segundo exemplo ao primeiro. O microscópio de tunelamento usa elétrons tunelando através de vácuo para mapear superfícies atômicas.
A fusão solar usa prótons tunelando através de barreiras coulombianas para alimentar estrelas. Dois sistemas completamente diferentes, duas escalas de energia absurdamente distintas, mas ambos governados pelo mesmo princípio quântico fundamental. E isso revela algo profundo sobre a natureza. Tunelamento não é um truque especial que aparece em circunstâncias exóticas. É uma característica universal da mecânica quântica, operando em qualquer sistema onde partículas encontram barreiras de potencial. Do infinitesimalmente pequeno ao cosmicamente grande, tunelamento está em ação. E se você quiser saber como isso se traduz em tecnologia que você usa todos os dias, como aplicações práticas moldam seu mundo moderno, precisamos dar o próximo passo e explorar o impacto real desse fenômeno impossível. Tunelamento quântico não é apenas teoria abstrata ou fenômeno astronômico distante. Ele está operando em dispositivos que você carrega no bolso, em computadores que você usa para trabalhar, em tecnologias médicas que salvam vidas. Vamos explorar 3 áreas onde tunelamento já transformou nossa realidade tecnológica. E depois vamos fazer um exercício mental em 3 etapas que vai mudar como você percebe o mundo quântico ao seu redor. Primeiro, computação quântica. Segundo, novos materiais e eletrônica avançada. Terceiro, medicina de precisão e diagnóstico molecular. Cada uma dessas áreas não seria possível sem explorar tunelamento quântico de forma deliberada e controlada. Computação quântica é talvez a aplicação mais revolucionária de tunelamento no horizonte próximo. Computadores clássicos armazenam informação em bits, que são 0 ou 1, ligado ou desligado. Computadores quânticos usam qubits, que podem estar em superposição de 0 e 1 simultaneamente. Mas construir qubits estáveis é extremamente difícil, porque qualquer interação com o ambiente faz o sistema perder suas propriedades quânticas, um processo chamado decoerência. Uma das abordagens mais promissoras envolve usar junções de tunelamento, onde elétrons tunelam através de finas camadas isolantes entre supercondutores. Esses dispositivos, chamados de junções Josephson, exploram tunelamento controlado para criar qubits que podem ser manipulados com pulsos de micro-ondas. Empresas como IBM, Google e startups especializadas já construíram processadores quânticos com dezenas a centenas de qubits baseados nessa tecnologia. E conforme escalamos para milhares ou milhões de qubits, problemas que levariam séculos para computadores clássicos resolverem poderão ser atacados em minutos, desde simulação de moléculas complexas até quebra de códigos criptográficos. Novos materiais e eletrônica avançada formam a segunda área de impacto massivo. Transistores. Os blocos de construção fundamentais de todo processador moderno estão ficando tão pequenos que efeitos quânticos como o tunelamento se tornam inevitáveis e até desejáveis. Em transistores convencionais de efeito de campo, você quer minimizar tunelamento porque elétrons tunelando através da barreira de Gatti criam corrente de fuga indesejada. Mas em transistores de tunelamento ressonante, você explora tunelamento deliberadamente para criar dispositivos com características corrente-voltagem únicas, que permitem velocidades de comutação ultra rápidas e consumo de energia reduzido. Diodos de tunelamento, inventados em 1958, já são usados em circuitos de alta frequência. E pesquisadores estão desenvolvendo materiais bidimensionais como grafeno e dicalcogenetos de metais de transição, onde tunelamento entre camadas pode ser ajustado para criar dispositivos eletrônicos
e optoeletrônicos completamente novos. Medicina de precisão e diagnóstico molecular representam a terceira fronteira. Sequenciadores de DNA de próxima geração estão explorando conceitos de tunelamento para ler sequências genéticas com velocidade e precisão sem precedentes. A ideia é passar uma única fita de DNA através de um nanoporo ou entre eletrodos espaçados por nanômetros e medir corrente de tunelamento conforme diferentes bases nucleotídicas passam pela gap. Como cada base tem propriedades eletrônicas ligeiramente diferentes, a corrente de tunelamento varia de forma característica, permitindo identificação de cada letra no código genético. Além disso, tunelamento eletrônico desempenha papel crucial em reações bioquímicas fundamentais dentro de células vivas. Enzimas que catalisam reações de transferência de elétrons, como as envolvidas em respiração celular e fotossíntese, dependem de elétrons tunelando entre centros redox, separados por distâncias que seriam barreiras clássicas intransponíveis. Agora, a prática mental em 3 etapas que vai ajudar você a reinterpretar realidade. Etapa 1. Notar. Quando você usa seu smartphone hoje, pare por um momento e reconheça que trilhões de elétrons estão tunelando através de barreiras nanométricas dentro do processador a cada segundo. Não é metáfora, é fato físico mensurável. Etapa 2. Testar limites. Pergunte a si mesmo onde mais tunelamento pode estar operando em sua vida cotidiana. Baterias recarregáveis que alimentam seus dispositivos dependem de íons de lítio atravessando materiais de eletrodo, e em escalas nanométricas, tunelamento pode contribuir para a cinética de transporte. Painéis solares que convertem luz solar em eletricidade envolvem elétrons tunelando através de junções entre materiais semicondutores. Etapa 3. Reinterpretar. Reconheça que a solidez aparente do mundo macroscópico é construída sobre fundações quânticas, onde partículas fazem rotineiramente o que deveria ser impossível. Realidade é mais estranha, mais rica, mais surpreendentemente bela do que a física clássica sugere. Estamos nos aproximando do clímax, da revelação prometida que vai fechar o primeiro loop de curiosidade aberto no início deste vídeo. Você aprendeu o que é tunelamento, como é medido, por que estrelas brilham e como tecnologia explora esse efeito. Mas há uma peça final do quebra-cabeça, uma verdade sobre tunelamento que conecta tudo de volta a você pessoalmente. E quando você ouvir, vai perceber que o impossível não é algo distante acontecendo em laboratórios ou no núcleo do Sol. O impossível está acontecendo dentro de você, agora mesmo, incessantemente. Aqui está a revelação em uma linha memorável que fecha o primeiro loop de curiosidade. Cada átomo do seu corpo está tunelando constantemente, elétrons saltando barreiras de energia dentro de moléculas, prótons tunelando em reações bioquímicas, partículas fazendo o impossível trilhões de vezes por segundo para manter você vivo. Você não é uma exceção às leis quânticas. Você é uma manifestação dessas leis operando em escala macroscópica. Tunelamento não é algo que acontece longe de você, em experimentos de laboratório ou no núcleo de estrelas distantes. Está acontecendo agora, neste exato momento, dentro de cada célula do seu corpo. Vamos ser específicos sobre o que isso significa. Suas mitocôndrias, as usinas de energia dentro de suas células, geram ATP através de uma cadeia de transporte de elétrons. Essa cadeia envolve complexos proteicos que transferem elétrons de uma molécula doadora para uma molécula aceptora através de centros de ferro-enxofre e grupos Hemi. As distâncias entre esses centros redox são tipicamente de 1 a 2 nanômetros.
grandes demais para a transferência clássica de elétrons nas energias disponíveis. Mas elétrons tunelam essas distâncias, saltando de um centro redox para o próximo, impulsionando o gradiente de prótons que alimenta a síntese de ATP. Cada respiração que você toma fornece o oxigênio que serve como aceptor final de elétrons nessa cadeia. Sem tunelamento quântico, essa cadeia não funcionaria. Suas células não poderiam gerar energia. Você morreria em minutos, e não para por aí. Enzimas que copiam seu DNA durante divisão celular dependem de tunelamento para catalisar reações químicas com precisão espantosa. DNA polimerase, a enzima que replica seu genoma, precisa distinguir entre nucleotídeos corretos e incorretos, com taxa de erro menor que 1 em 1.000.000. Estudos recentes sugerem que tunelamento quântico de prótons dentro do sítio ativo da enzima contribui para essa fidelidade extraordinária, permitindo que a enzima sinta sutis diferenças energéticas entre pares de bases corretos e incorretos. Mutações que escapam desse mecanismo de correção podem levar a câncer ou outras doenças genéticas. Então, tunelamento não é apenas parte de como você funciona, é parte de como você mantém integridade genética através de gerações. Mesmo seus sentidos dependem de processos quânticos, onde tunelamento pode desempenhar papel crucial. Fotorreceptores em seus olhos contêm moléculas de rodopsina que mudam de conformação quando absorvem fótons. Essa mudança conformacional desencadeia uma cascata de sinalizações que eventualmente gera um impulso nervoso. O processo inicial envolve transferência de elétrons ultra rápida dentro da molécula de retinal, acontecendo em femtosegundos, e alguns pesquisadores argumentam que tunelamento contribui para a eficiência notável desse processo. Seu olfato, sua capacidade de detectar moléculas odoríferas em concentrações minúsculas, pode envolver tunelamento inelástico de elétrons através de receptores olfativos, embora essa teoria ainda seja debatida. O ponto é que os sentidos que você usa para perceber o mundo podem estar fundamentalmente entrelaçados com fenômenos quânticos. Agora, a resolução em 3 bits que sintetiza tudo. Bit 1. O que você acreditava. Antes deste vídeo, tunelamento quântico provavelmente parecia uma curiosidade abstrata da física teórica, algo que acontece em laboratórios de pesquisa ou talvez no espaço sideral, mas certamente não algo relevante para sua vida cotidiana. Bit 2. O que você viu. Através dos últimos 60 minutos, você testemunhou evidência de que tunelamento é universal, mensurável e absolutamente essencial. Microscópios de tunelamento mapeiam átomos. Fusão solar ilumina nosso mundo. Tecnologias que você usa dependem de controlar tunelamento. E dentro do seu próprio corpo, trilhões de eventos de tunelamento sustentam processos bioquímicos fundamentais. Bit 3. O que isso significa? Você não está separado do mundo quântico. Você é o mundo quântico organizado em padrões complexos. A distinção entre clássico e quântico não é uma fronteira entre mundos diferentes, mas uma questão de escala e observabilidade. No nível fundamental, tudo é quântico. Sempre foi, sempre será. E aqui vem o teaser que semeia o próximo capítulo desta jornada quântica. Se partículas podem tunelar através de barreiras, aparecendo em lugares onde não deveriam estar, o que acontece quando duas partículas ficam entrelaçadas quanticamente, conectadas de forma que medir uma instantaneamente afeta a outra independentemente da distância que as separa? Entrelaçamento quântico é ainda mais estranho que tunelamento, desafia nossas noções de localidade e realidade de formas que fizeram até Einstein desconfortável. E assim como tunelamento,
Entrelaçamento não é apenas teoria especulativa, é tecnologia emergente que promete revolucionar comunicação, computação e criptografia. Essa é a próxima parada na exploração do impossível quântico. Se este vídeo quebrou algo dentro de você, se a realização de que você é uma manifestação viva de fenômenos quânticos mudou como você vê sua própria existência, então você está pronto para o próximo nível. O próximo capítulo mergulha em entrelaçamento, não localidade, e o que isso significa para a natureza da informação e consciência. E se você quer continuar essa jornada pelo observador quântico, inscreva-se no canal agora. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do quanto mais estranho e maravilhoso o universo realmente é.